Oi, Edu, tudo bom? Tudo bom, Valéria? Tudo bom. Valéria, ó, em primeiro momento, Oi, Edu. eu quero agradecer você ter aceitado participar dessa live, desse diálogo. Óbvio, também com muita saudade de todos os nossos papos, né? Quando a gente É. trabalhou junto, as caronas e tudo que a gente falava, né? Ao longo de 12 anos, 10 anos, praticamente. 12 anos, né? É, 12 anos. 12 12 anos. anos. E para as pessoas que acompanham a gente, eu queria muito que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da sua formação. Bom, eu convidei muitos alunos, né? Então a maioria me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Valéria Fabrizi Pires, né? Eu sou psicóloga junguiana, psicopedagoga e pedagoga. E trabalhei como professora durante 30 anos, né? Professora universitária. E Uhum. agora eu tô aposentada, né, Edu? Tô de férias, vou escrever desempregada. Então agora eu vou escrever meu livro sobre os homens, vou fazer o inverso, né? Mas hoje o Olha, nosso papo é, vou ficar é. ansioso, hein? Eu vou ficar E ansioso. agora eu quero fazer entrevista com os homens, escrever sobre o homem, né? Como o homem pensa, tal. Mas hoje o nosso papo é sobre as mulheres, né? Sobre o feminino. Você escreveu um livro, né, fruto de Sim, uma pesquisa que você fez, que mestrado, é. faz referência a Lilith e a Eva. Eu queria que você comentasse um Isso. pouco, né, da sua abordagem, como é que foi construir isso, qual o pensamento central do livro. O pensamento central é entender o porquê que a mulher. Qual é o papel que ela escolhe mais, né? Psicologicamente falando, com quem ela se identifica mais? Com a Lilith ou com a Eva, né? Foi essa a minha pergunta para o mestrado na PUC, e aí depois eu entrevistei várias mulheres, e dentre essas Uhum. várias mulheres eu escolhi 10, 5 que responderam mais como Lilith e 5 mais como Eva, e aí o resultado deu que a maioria é Eva, né? Só uma é Lilith realmente. Então você vê o medo da mulher de ser independente, de acreditar em si, né? De investir mais nela mesma, é muito grande ainda. Né? Por Uhum. quê? Porque a mulher tem medo de ser rejeitada. E aí você estudando ao longo da história, né? Porque a Lilith foi a primeira mulher do Adão, né, gente? Não sei se as pessoas sabem, nem todo mundo conhece a Lilith, né? Uhum. A Lilith foi a primeira mulher do Adão, ela vem de uma tradição antiga, né? E ela é da tradição oral judaica, então é difícil achar textos sobre isso, né? Achei muito pouca coisa. E a Lilith foi feita do mesmo barro que o Adão, tá? E ela brigava por igualdade com o Adão não aceitou, então foi o primeiro divórcio, vamos dizer assim, né? Foi a primeira separação. É. E depois veio o cristianismo, né? Veio a religião católica e veio a Eva, né? Ela tem 2000 anos, 2000 e pouco, né? E a Eva saiu da costela de Adão. Então já demonstra aí, psicologicamente falando, né? No imaginário da humanidade, a dependência, né? Uma mulher mais dependente, mas ela saiu de um pedaço do homem, da costela, né? Então é muito interessante isso. Aí eu peguei essas duas para justamente ver com quem a mulher no século XXI se identifica. E ainda se identifica mais com a Eva, Edu. A mulher ainda tem muito medo dela mesma, do potencial dela, da força dela, né? Eu sei disso porque a gente vive isso na pele, né? Então, Eu, como mulher, vivo isso. isso que você falou me fez pensar agora, né? Porque não só simbolicamente o cristianismo construiu a expulsão de Lilith, né, no imaginário É, popular, como também, de fato, não se menciona Lilith. Então foi um apagamento da história, mesmo dentro dessa literatura poética do cristianismo, né, essa personagem feminina empoderada, dona de si. E Valéria, eu estava outro dia estudando ela foi essa questão. reprimida, né, Edu? Uhum. Eu estava Ela foi estudando outro reprimida. dia. Pode Ah. falar. Deu uma pequena travadinha? Fala, depois eu falo. Pode falar.
Tá sobre dando... essa questão A da... Lilith foi reprimida, né, Edu? Tanto que ela é a lua negra. É a face da lua que a gente não vê, não enxerga. Ela foi Olha, reprimida. Entendeu? olha. Uhum. Nossa, Então foi que totalmente interessante. abafada. É. Então, mas a mulher, aí como alguém que vive isso na pele, né? A mulher, quando ela se, se assemelha a Lilith, quando ela se É. empodera, existe uma força social que a reprime, que tenta de todas as formas silenciá-la? Na minha experiência, sim. Uhum. Na minha experiência, sim. Tanto que quando eu estava escrevendo isso, eu estava namorando um professor de história da USP e ele falou: você não vai conseguir acabar o mestrado, porque você não vai conseguir escrever tudo isso, mas eu te ajudo. Uhum. É, então, existe sim, Edu. Eu já sofri muitas, sabe, comentários estranhos, tipo assim, por que que você não casou? Por que que você não teve filho? Você tem algum problema no útero? Eu acho que isso Uhum. demonstra esse preconceito. Se você faz um caminho diferenciado, você é recriminado assim. Já até perguntaram Porque se eu se, era homossexual. uhum. Porque assim, se a mulher, a imagem da mulher é muito associada à questão da maternidade. Quando uma mulher opta por não ser mãe, ela é cobrada, Valéria, segundo a sua Então, experiência. é cobrado, é o que eu te falei. Perguntaram se eu tinha problema no útero, se eu não podia ter filhos. Que eu falava que não queria só para esconder isso. Me falou isso na minha cara a pessoa. Uma mulher, hein? Eu falei, não, eu não tenho problema nenhum. Não tenho problema no útero. Você entende, Edu? Não aceitam, não aceitam. Ou piadinhas assim, olha, quem escolhe muito acaba sendo escolhida, hein? Sabe esse tipo de coisa em casamento? Então, sofre sim, Edu, sofre sim. Uhum. Sofre um Olha, preconceito, uma perseguição. e te conhecendo, né, nas longas conversas que nós tivemos, eu sei que você sempre Certo. falou sobre sexualidade da mulher de forma muito tranquila. Mas é um tabu na sociedade. A mulher falar sobre a sexualidade, sobre o próprio prazer, ainda é um tabu em pleno século XXI, né, Valéria? Ainda é. É. Como é que você vê essa questão? Tá cortando um pouco, mas fala. Tá dando uma cortada em alguns momentos. Como é que você vê, né, essa questão da sexualidade feminina ainda ser um tabu? Quais são suas críticas? Quais são seus aconselhamentos para as mulheres? E sua Ah. visão. Eu acho que a mulher tem que conhecer o seu corpo, né? A mulher tem que, sabe, desbravar isso, não tem que ter vergonha, nem de perguntar ou de procurar explorar isso, mas existe. Olha, eu estava lendo para o mestrado eu li muita coisa sobre o feminino, e tem uma autora, Rosemarie, e ela fala sobre. Ela tem um livro enorme sobre a sexualidade da mulher brasileira, e diz que mais da 51% das mulheres casadas não sabem o que é um orgasmo, Edu. É um Uhum. número muito grande. Você concorda? Como é que a mulher não sabe o que é um orgasmo? Então, quer dizer, você vê, são mulheres que não conhecem o próprio corpo, não sabe a busca do prazer, não se permite a isso, ou teve um companheiro que também não ajudou, não estimulou. Então, olha, são tantas coisas, Edu. Eu sempre falei isso em aula, né? Eu sempre fui muito aberta nesse tipo de assunto. E teve classe que reclamou, não sei se você soube, que eu falava muito de Sim, sexo em aula porque sim, eu sim. dava frota e não vou falar de sexo. Quer dizer, e as pessoas têm medo, né, de falar sobre isso, porque mexe com os seus próprios problemas. As mulheres são mais reprimidas. Tanto que o Uhum. cinto de castidade só teve para a mulher, né, Edu? É, Entende o que eu quero dizer? A mulher sempre teve o corpo reprimido, a gente sabe disso. Mais que o homem. Muito mais na história. é. Mas você sabe, Valéria, que você falando isso já tem me passado há um certo tempo, e como você falou que vai escrever agora sobre os homens, Uhum.
Você falou sobre a questão do orgasmo feminino, né? Mas você sabe que eu tenho percebido assim, que muitos homens se auto-enganam em relação ao prazer sexual e eles não se dão conta de que eles se reduziram a uma ereção e a um segundo de gozo e não se deram conta que isso não é realização, que isso não é prazer, que isso não é... Então, muitas vezes o ato sexual para o homem, ele tenta, com esse ato sexual, comprovar o seu lado macho. Mas ele se esquece muitas vezes Sim, do seu lado humano ou sequer pensa na sua condição humana. E a condição humana exige encontro, carinho, afeto, cumplicidade, conversa, relação. E muitas vezes falta a relação. E aí, nessa brutalidade construída pelo próprio homem, né, existe o ato, mas não existe relação. Só que ele não se deu conta disso ou não quer se dar. Então é um empobrecimento, sabe? dá mais trabalho, né, Edu? Dá mais trabalho e também ele pode ser criticado. O homem tem muito medo da crítica, ou de falhar, ou de não dar prazer para a mulher. Então, isso também faz com que ele tenha essa atitude, né? Ele se feche. Mas eu concordo com você, o prazer também está muito ligado à entrega. E a entrega só acontece quando você confia, quando há Uhum, confiança. Quando uhum, há intimidade, a intimidade não é só o sexo, certo? uhum. Eu acho Ser uma mulher, que é isso. É. ser uma mulher empoderada. Quando a gente fala em empoderamento, a gente fala na consciência de si, a gente fala de posicionamentos sociais, que muitas vezes contesta, sabe, todas as proposições do machismo, e o lugar da mulher na sociedade. O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Mas existem as Ah, imposições sociais. Valéria, a sua percepção, uma percepção subjetiva, né? tá. Como é se manter empoderada numa sociedade machista, falocêntrica, patriarcal? Como é que é cuidar da saúde emocional tendo que enfrentar isso todo dia? É, 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 é assim, Edu, como eu fiz terapia, né? Eu fiz psicanálise com uma junguiana também. Então, sabe, Edu, eu comecei a entender que eu não tenho que ouvir muito os outros, eu tenho que seguir mais o que eu acho que foi isso, a conscientização permite você não deixar isso te afetar tanto. Afeta uma vez ou outra, não sou né, todo mundo tem o seu momento, mas eu tô bem melhor, viu, Edu? Essas coisas já não me atingem mais, eu já consegui trabalhar isso. Tanto que uma vez com a psicanalista, eu perguntei, será que eu sou uma pessoa normal? Eu acho que eu sou tão fria, indiferente, porque você acaba se achando, É, dura, sabe? Ela falou, não, você é normal, é que você sabe o que você quer. Não é verdade, Edu. Eu até me questionei nisso. Olha que louco. Você acha que você está errada, porque as pessoas querem que você pense que você está errada. uhum. Que você é indiferente, que você é fria, que você. Porque você não age como a maioria das mulheres. Ué, mas eu não seria feliz sendo uma dona de casa, mãe. Sei lá, Edu, para mim isso não serviria, entendeu? Uhum. Eu Eu estou lembro que. bem como eu estou. Eu gostaria. Oi, fala. Não, pode falar. Fala. Não, Eu, fala, eu- fala. Não, então, uma vez nós conversamos sobre os 50 tons de cinza, lembra? E as Lembro. pessoas deliravam em função desse livro. Foi trazido como uma Pois literatura erótica, falando que a mulher, né, ela pode por meio do amor e da entrega. E eu lembro que você assim, você fez muitas críticas. Eu queria tanto que você comentasse um pouco, porque existem coisas que parecem tão românticas, mas que na verdade aprisionam as pessoas num é, conceito de amor que não é amor. não é. Né? Aquilo era uma relação que a gente chama de relação doentia, né? Um vínculo dependente, ela dependendo do outro, apanhar para ele sentir prazer, né? Tanto que depois ela até desiste dele, depois ele muda, né? Lógico, o romance é assim, ele muda e aí ele casa e vira bonzinho. Não existe isso, né, Edu? Ele sentia prazer vendo o sofrimento no outro, ele tinha muito dinheiro. Olha quantos estereótipos aí nesse livro, né?
Uhum. Eu não gostei, sinceramente. Eu acho que a pessoa pode achar isso bom porque ela gosta dessas relações de dependência, né? Tem muita mulher que é dependente do homem, tanto que eu estava lendo sobre o suicídio, que nós estamos no mês do suicídio, né? Das grandes causas de tentativa de suicídio feminino é quebra de relacionamento, quer dizer, o divórcio, ou o cara arrumar outro. Uhum. Você entende? Como se eu existo só se tiver o outro, Edu. Uhum. É isso que eu tento, eu sempre tentei quando dava aula, né? Mostrar isso para as mulheres, que não é verdade, nem de um lado nem do outro, não é. Mas existe uma cobrança da mulher em relação a isso, né? Porque assim, mesmo quando a mulher ela se divorcia, ou quando a mulher decide ser mãe fora do casamento, ou quando a mulher se impõe, é, ela sofre mais críticas do que os homens, e as Com certeza. críticas sempre são em relação à condição de ser mulher. Com certeza. Com certeza. Tanto que quando eu entrevistei uma das mulheres que está no meu livro, ela falou assim: eu casei, como se ela mudasse de status, porque ela casou. Uma falou: eu casei virgem. E o que isso significa? Você entende? Uhum. Então, quer dizer, são essas questões que as mulheres ainda estão apegadas, né? Uma amiga minha falou assim: minha vida mudou depois que eu casei, eu sou mais respeitada, eu tenho outro papel na sociedade. Infelizmente ainda tem isso, Edu. Ainda tem muito disso. E que a mulher tem que se submeter como 50 tons de cinza, né? Depois ela cai fora, né? Mas, quer dizer, deve ser isso, e para agradar o outro. Olha, quantas mulheres se separam e aí falam para mim. Eu já ouvi muito dessa fala, né? Ai, será que é porque eu engordei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Pegando o problema só para ela que está errada, só ela. Numa relação tem dois lados, Edu. Uhum. Né? Então a mulher está acostumada com isso, sabe? A achar que ela é o problema, que ela tem problema, como se o homem fosse, entende? A solução para tudo. Então, Essa dependência. eu vou tocar num assunto Fala. bastante, bastante delicado, porque quando a gente fala de religião e religiosidade, algumas pessoas muitas vezes se recusam a fazer uma reflexão, né? Mas assim, todas as vezes que o masculino é levado à perdição, por exemplo, na Ah, literatura do cristianismo, na Bíblia, ele é a conduzido mulher é que pela causou. mulher. A mulher é a culpada, né? É. A nossa moral é basicamente uma moral cristã. Verdade. A mulher é que trouxe o homem ao pecado. Sim, a mulher é que. Porque ela é sedutora, porque ela é enganosa, porque ela. Né? O homem, coitadinho, ingênuo, caiu no conto da Eva, né? Mordeu da maçã. É bem essa virada, sim, verdade. O que eu acho que os dois lados, o Edu, quando duas pessoas estão namorando, os dois tentam enganar um ao outro, no bom sentido. Quer mostrar só querem mostrar um para o outro os pontos positivos. Uhum. A gente sabe disso, que toda conquista é baseada nisso. Mas depois, com o convívio, você vai vendo, conhecendo a pessoa. As A, con- coisas vão. a conquista é um jogo. É, né, Edu? E tem muita mulher que sabe jogar. Eu não sei jogar, eu sou uma besta, porque eu sou muito assim. É verdade, meus alunos sabem. Eu sou muito direta, eu mostro na cara, é um horror. Mas tem muita gente que é boa nisso, e homens também, sim. De mostrar quantas. Eu já tive consultório, quantas mulheres não falaram para mim: olha, eu casei com uma pessoa e depois ele mudou, ele era outra pessoa depois que casou. Mudou. Não reconheço mais aquele cara. É um jogo. E essa descoberta, né, de que a pessoa que jogou comigo, né, mostrou a sua cara. Isso provoca angústia e dor. Lógico, né? Ô, Edu, você conhece. Foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu tava noiva. Uhum. Nossa, ele era super certinho, ciumento.
e estava saindo com outra, né, Edu? Nossa. E levava nas mesmas festas que eu ia com ele. Da família e tudo, acredita? Entende? É Pois é. lógico, você não confia mais na pessoa. Como é que você pode confiar numa pessoa? E cobrava de mim, eu não podia nem olhar para os lados. Uhum. Entende, Edu? E se mostrava um cara super fiel, super certinho, super dedicado. E não era, né? Eu acho que isso desmonta, porque uma relação se baseia em quê? Para continuar? Em jogo limpo, né? Jogo cartas na mesa, né, Edu? Conversa. É o que não acontece. E aí a pessoa se decepciona, ué. Machuca, Val- lógico que machuca. Valéria, Hum. existe uma certa ritualização da virgindade feminina, da virgindade da mulher, né? Hoje em dia É, já não. É, tá voltando, né? Tão falando. então, e como que é, né, uma menina desenvolver uma sexualidade sadia, empoderada, tendo todo esse jogo em torno dela em relação à sua virgindade? Porque assim, sabe, uma vez trabalhando na escola pública, eu ouvia histórias. Então, quando os meninos tinham sua iniciação sexual, era uma iniciação muito celebrada. É, Contava para os amigos, para a mas é o família. herói. É. As meninas, quando acontecia, tinha todo um ritual. Primeiro vou contar para a mãe, e a mãe pedia para não contar para o pai, que ela ia conversar primeiro com ele, para ele entender, e aí depois vinha a cobrança, como aconteceu, com quem foi, como foi, por quê, né? É, esse processo, né? Porque eu vejo como um processo de não poder ser dona do próprio corpo, no sentido de eu tenho o meu desejo, a minha vontade, tomo a decisão de, mas eu sou vigiada e a notícia de que isso aconteceu pode me trazer consequências, muitas vezes até violência física. Verdade. Verdade. Então, quando você estava falando, eu fiquei pensando, é uma paixão, se a paixão é um jogo, né, a sedução é um jogo, para a menina que é virgem, muitas vezes, é um jogo doloroso, porque ao mesmo tempo que ela toma uma decisão, ela fica também inserida nesse jogo da família, de como falar, quando falar e por que falar. Mas, Edu, eu acho que hoje nós estamos vivendo uma época que isso não a cobrança não é tão grande como foi na minha época. Uhum, Hoje a mulher tem, né? Hoje a mulher não tem tanta essa cobrança. Ainda bem isso está melhorando. Lógico que tem os falsos moralistas, sempre terá, Edu, sempre terá. Mas hoje a mulher já tem mais essa liberdade, sabe? Até de contar para a mãe, uhum, as meninas. Tanto é que elas trazem os namorados em casa, dormem em casa. uhum. Então melhorou um pouco nesse aspecto. Ainda tem famílias tradicionais, lógico que tendo. E é horrível, porque você se sente culpada, né? Uhum. Como você, só você errou, o outro não, né? Ninguém errou, na verdade aconteceu uma coisa que os dois estavam com vontade que acontecesse, você concorda? Né? O desejo é Concordo. uma coisa que não dá. Então, mas no meu tempo a cobrança era bem maior. Você, nossa, era mais falado, tal, era mais cobrado. Mas hoje, eu acho que mudou muito. Graças a Deus, acho que mudou muito. A mulherada tá podendo. Eu vejo as minhas alunas, elas falam que as filhas conversam com elas, que elas levam no médico para ver que pílula tomar, que método anticoncepcional usar. Melhorou, Então, Edu. mas você sabe que eu tenho uma questão? Eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso algumas vezes, né? Mas, assim, galera, eu tenho um interesse muito pessoal, né, pela história das Hum, mulheres, e quando eu falo isso, é até uma hum. busca de como a mulher se construiu dentro desse território do masculino, dentro do patriarcado, do machismo. E eu cheguei a um momento, olha só, que eu fazendo algumas pesquisas, leituras, eu descobri que em inúmeros grupos sociais, antes do cristianismo surgir como uma literatura propositiva de uma moral, as culturas não associavam
né? Gravidez ao sexo. Gravidez era um ato de fertilidade conectado com a lua e com a terra, né? Isso. O sexo era uma outra questão que tinha a ver como um presente do universo, a conduta de fertilidade. Então, muitos homens, eu achei sensacional isso, né? Inclusive o sexo vaginal não era a única prática, também se tinha o sexo oral, o sexo anal e o sexo vaginal. Mas como não se tinha essa concepção de gravidez e de procriação, então se tinha esse sexo mais livre, né? Sem essas Certo. regras de conduta. E eu achei muito interessante quando eu descobri que em inúmeras sociedades, inúmeros grupos sociais, inclusive as mulheres que eram responsáveis pelo trabalho agrícola. Porque como elas eram Isso. detentoras da fertilidade, essa energia era transmitida para a Isso. terra e o plantio, então, era um plantio fecundoso, né? E a caça era para o homem. Isso. E a caça era para o homem. E depois, né, essa questão da procriação e do sexo veio já com a propriedade da terra. Porque os Isso. homens defenderiam a terra, né, e as mulheres manteriam o solo fértil. E quanto mais volumosa a família, maior seguridade para aquele espaço de terra. Depois veio a Revolução Certo. Industrial, né, enfim. Eu achei muito interessante isso, né, porque existia... E aí o homem começou, Edu, desculpa te cortar, Pode falar. a vigiar mais a mulher para ter certeza que os filhos eram dele. Para manter, sim, os bens. Isso. Olha. Isso mesmo. Quando o homem descobriu que ele fazia parte da fecundidade, da gravidez, acabou o poderio da mulher, porque eles endeusavam a mulher, né? Uhum. Era uma coisa mágica na cabeça deles. Isso mesmo, era uma coisa mágica. Eles não tinham consciência de que o esperma fecundava. Isso. E aí, essa magia, eles dependiam da mulher para, né, manter. É isso mesmo. A mulher era mágica. Isso. Eu achei assim. Não é fantástico? Fantástico, né? É uma outra concepção de cultura, é uma outra visão de mundo, e é um outro lugar para, né? Muito. Que inclusive deve ter influenciado na necessidade de subjugar a mulher como alguém que vem da costela do homem. Sim, lógico, de controlar a libido dela para ter certeza do filho, da prole. Uhum. Sim. E como é falar de sexo com as mulheres? Não, até que é difícil, não. Eu acho que gera um pouquinho de mentira, assim. Sabe, Edu? Assim, de se vangloriarem, mas não é difícil, não. E nem com os homens, eu nunca tive dificuldade de falar. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Você recebia muitos elogios de muitos colegas em função disso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que também havia críticas, né? Porque os homens, eles falam sobre as mulheres abertamente, como eles querem. Mas as mulheres, quando falam dos homens abertamente como elas querem, elas ainda recebem críticas. Incomoda, né? Incomoda. Existe limite? Porque as pessoas associam muito essa questão de falar sobre sexo com os homens e com outras mulheres abertamente, a questão de respeito ou não respeito. Existe limite para se ter respeito? Bom, Edu, aí vai do bom senso, né? Tem pessoas que não dá para conversar sobre certas coisas. Você sente que a pessoa não abre. Eu acho que é independente de gênero. Tem homens que são mais abertos, que você pode conversar, até perguntar, sabe? Eu sempre achei, eu estava vendo um programa sobre ele trabalha com impotência masculina, e ele estava falando, esse médico, ali na Avenida Pacaembu, ele tem uma clínica só para trabalhar com isso. Ele estava falando que a ejaculação não necessariamente quer dizer que o homem teve prazer, teve orgasmo. Eu não sabia disso, porque na minha cabeça, eu não tenho órgão, né? Eu não sei como funciona. Então, para mim, a ejaculação estava diretamente relacionada ao prazer, ao orgasmo. E o médico disse que não, necessariamente.
Olha, então quer dizer, essas informações a gente fica sabendo porque pesquisa, ou porque escuta um programa, mas o homem não fala muito sobre isso, né? E nem a É, mulher, acho que ela é total. Não sei, tem mulheres que não são, né? Mas tem mulheres que são sinceras, tem homens que não são, tem homens que são sinceros. Eu acho que isso é muito independente da pessoa. você sabe que você está falando isso e veio algo na minha cabeça assim, sabe? Óbvio, a gente está fazendo análises subjetivas a partir do conhecimento que a gente tem, mas isso não representa nunca o todo, Valéria. A gente está fazendo um recorte, é importante que as pessoas saibam disso, né? A É. gente não seria tão leviano de falar, todos os homens, todas as mulheres são assim. Claro que não. Mas é bastante interessante isso que você falou, né? Porque, olha, a mulher, ela tende a ter uma preocupação muito maior com o seu quando é possível, porque nós estamos numa cidade de muitas desigualdades sociais. E quando eu trabalhei em escola pública, eu me deparei com algumas questões que me deixavam muito preocupados. Por exemplo, mães de alunas que nunca tinham ido a um ginecologista. Entende? Isso acontecia. Olha, Mas pensando, né? A mulher, quando tem possibilidades, ela vai muito mais ao ginecologista para cuidar do seu órgão genital e de todo o seu aparelho, né? Entretanto, muitas mulheres não falam sobre sexo ou sexualidade. O homem, ele fala muito sobre sexo e sobre sexualidade, mas ele tem um descuido maior em relação ao seu órgão genital. a saúde, tá. Né? O Verdade. número de homens que procuram, né, um médico especializado, inclusive em relação ao câncer de próstata, é enorme. Porque Sim, é verdade. o homem fala de sexualidade de forma estereotipada, mas ele não entende a própria sexualidade. Estereotipada, nem sempre, né? Mas alguns sim, é verdade. Verdade. Tem homem que é bem sincero, né, Edu? Já tive conversas muito boas com vários colegas, tal, mas conversas sérias, né? Então, nem todos, né? E nem todas as mulheres também. Tem mulher que é fechada, que é trava. Tem o que eu te falei, se 51% das mulheres brasileiras casadas não sabem o que é orgasmo, você acha que ela fala de sexo? Você acha que ela conhece o corpo dela? Você acha que ela. Não, né, Edu? Não. Mas, Valéria, É interessante. muitas vezes numa sociedade o sexo deixa de ser o encontro, de ser uma relação, para ser o cumprimento de uma função, né? É, porque é casada, tem que. É. Ela tem que cumprir o papel dela de esposa, é isso mesmo. Isso é triste, né, Edu? Isso é triste, porque nada como uma relação onde um respeite o outro, né? Você sabe que as pessoas não entendem como a pessoa é casada e foi violentada. Ué, Uhum. não é porque eu sou casada e o cara me forçou que não fui violentada. Lógico que fui. Quer dizer que eu sou um carro que ele pode fazer o que quiser comigo, entendeu? Uhum. Lógico que ocorre. A mulher pode ser violentada pelo próprio marido. E não sei se tem o vice-versa, né? Tem um filme Então, até que a chefe assediava sexualmente o funcionário e ninguém acreditava nele. Ué, por que não? então, mas você sabe que eu queria falar um pouco sobre a história do casamento, né? Que é o sonho de muitas mulheres. E quando se pensa em casamento, eu lembro que quando eu lecionava políticas e práticas de inclusão, Hum. e as pessoas falavam do casamento, eu perguntava, mas que casamento? Vocês estão falando de casamento no religioso ou no civil? Porque no civil é o mesmo. Mas no religioso, você está falando do casamento no cristianismo católico, no cristianismo protestante, no cristianismo renovado pentecostal, dentro da concepção espírita, no espiritualismo, no candomblé, na umbanda, na jurema, no tambor de mina, não onde é o casamento. Né? No shintoísmo, no budismo, porque muitas vezes quando se fala de casamento já se pensa na celebração, principalmente do cristianismo, no imaginário social. É Vestido o de mais. noiva. E aí É, eu comecei a falar sobre o ritual, né? A simbologia de submissão, que embora pareça linda, maravilhosa, eu falei, eu não quero acabar com o sonho de vocês, só quero que vocês pensem um pouco nisso. Em que, né? O
pai da noiva, dentro dessa concepção matriarcal, entrega a noiva A para filha. o marido, entrega a filha, que é a noiva, para o marido. É uma entrega. Agora ela é É, sua, né? responsabilidade. É. Anterior a isso, a tradição de pedir a mão é um instrumento de trabalho, de liberdade, de construção. E o pai dava a mão da filha para o homem. Como é que as pessoas podem achar isso romântico, bonito e pleno de felicidade, né? Ou seja, o seu instrumento de trabalho, a sua liberdade agora pertence a ele. É uma simbologia extremamente agressiva, mas É que isso mesmo. alimenta o sonho de tantas pessoas, como se fosse Mas, romântico, prazeroso, lindo, momento especial. mas aí isso é tudo enfeitado, é tudo nos filmes, nos contos de fada, você pode ver. Uhum. É tudo, mas você pode ver, os contos de fada como é que acabam? Eles casando e vão ser felizes para sempre. E depois? O depois ninguém nunca morre. Não, É. não é? E o depois? Tem as discussões, tem as diferenças, lógico que vão ter os conflitos. É normal, né, Edu? Então, isso não é mostrado, é só mostrar, é como a maternidade, é mostrado só o lado bom, mas Uhum. não mostra o lado ruim. Que teu Uhum. filho vai crescer, vai discutir com você, não vai querer que você leve, não é? Todas aquelas coisas normais que a gente sabe que toda mãe passa. Uhum. Mas mesmo Mas a não mostra. romantização, né? A romantização da amamentação, que é algo bastante desagradável para a mulher, né? A amamentação envolve uma Alguém, série de coisas. certo? Alguém fala da depressão pós-parto? Ninguém Não, fala. não. Pelo Ninguém contrário. fala. Então, então, fazem como se fosse uma coisa maravilhosa, onde tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser redondo. E não é, Edu. A vida não é isso. Uhum. O realismo vai te mostrar que não é isso. Mas sabe como é? Se eles não venderem isso, ninguém cai, né? É por isso que eu estava lendo um neurocientista, ele falou que a gente se apaixona para reproduzir, porque senão não ia ter ninguém no mundo, né, Edu? Se você não se apaixona. Ué, mas não É, é? é verdade. Você já foi apaixonado, eu já fiquei apaixonada. É uma coisa emburrecedora, né? Você. Então, e você falando de. Então, mas a paixão emburrece mesmo, porque olha só, eu gosto muito da definição de paixão do Nietzsche. E Nietzsche, ele fala que apaixonar-se é escravizar-se por vontade própria. Né? Então, imagina o que é você se manter, né, por vontade própria ali, naquela labuta, naquele trabalho, naquele sofrimento. Por vontade própria. Essa é, segundo Nietzsche, o significado, o conceito de paixão. Escravizar-se por vontade própria. É, porque você. Você já viu quando a Freud fala que paixão é projeção, né? Uhum. Paixão é projeção. Então você está projetando, né? Então você não vê o outro, sabe, Edu? Então tudo que o outro faz é lindo, você gosta de tudo do que o outro gosta. E quando isso começa a diminuir, você começa a ver. E aí você começa a perceber coisas que você não gosta, que você não. É isso aí, é esse o processo, né? Mas tem que haver, o neurocientista estava falando isso, se não houvesse isso, não haveria o vínculo, não haveria o casamento, os filhos, entendeu? Ninguém ia sentir vontade de ter filhos casados, entende? Uhum. Sim. É um processo biológico que faz com que você. Uhum. E tem que ter, né, Edu? Porque senão a gente. Ah, não, não vou. Não vale a pena, não. Entende? Tá certo, tem que ter. E é gostoso se apaixonar, não é, Edu? É gostoso, mas, É Valéria, gostoso. não, é gostoso, mas assim, eu fiquei pensando, né? Algumas mulheres, já com essa concepção de empoderamento e de propriedade do próprio corpo, que eu acho extremamente significativo, elas já entram na relação com uma outra concepção. Por exemplo, eu tenho uma outra amiga, né? Que ela planejou tudo assim, né? Ela disse assim, bom, casamento só quando de fato eu for independente financeiramente, que se não der certo eu caio fora.
E também se eu não gostar dele no sexo, também não tô afim. E também maternidade só quando tudo for muito bem combinado. Ou seja, vamos cuidar juntos, que eu não sou obrigada a ficar com o filho sozinha. E aí ela disse isso, né? E aí eu falei, mas eu achei interessantíssimo e apoio. Mas eu perguntei para ela, você não acha que você vai provocar medo se você disser isso para alguém logo de cara? Ela falou, mas eu vou dizer logo de cara e se a pessoa não concordar não me serve. Ela tá certa. Eu acho que jogo limpo é sempre o melhor. Ela tá certíssima. Eu também logo mostro, assim, sabe? Ué. Ué, o Porque que que vai fazer? porque na concepção dela não é ela que tem que servir para o outro, é o outro que tem que servir para ela. Então eu sou assim, concordou? Eu Não acho que, concordou? É isso. eu acho que tem que ter uma troca, né? Uhum, Tem que ter uma troca. Eu acho que tudo. Para dar certo uma relação, é isso que eu te falei. Tem que ter conversa, troca, jogo limpo. uhum. Eu tive um namorado que falou: eu saí com outra. Eu fui pro Rio, conheci uma menina, saí com outra. Aí eu pensei: o que eu tô fazendo com a outra se eu queria estar com você? Aí voltei correndo para você. Eu nem fiquei brava, Edu, você acredita? E você sabe que eu sou ciumenta. Foi. Eu lembro disso. Foi o Adalberto. Nossa. Valéria, Ah, nós estamos aí também no eu acho que é setembro. isso. Fala, pode falar. Nós estamos no setembro do mês do suicídio, né? É, a gente está falando sobre prevenção. É, que conselho você daria, agora, Valéria, para as mulheres Olha, ah, em relação fala. a essas questões? Porque também deve ser rotineiro, muitas vezes, a mulher não vendo possibilidade, né, de mudar a sua relação, de repente pensar que essa possa ser uma alternativa. Né? Então, você, como psicóloga, como psicanalista, como professora, como mulher empoderada, que conselho você daria? A Valéria, a pessoa Valéria. Primeira, a primeira coisa que eu indico é falar com os outros, procurar terapia. Porque, sabe, Edu, é muito diferente falar com um amigo, com uma amiga e falar com a terapeuta, né? Uhum. Eu acho que teria que procurar sempre isso, porque colocando para fora suas angústias, ajuda muito, né? Guardar, se isolar é o pior caminho. É o pior caminho. Né? Então, eu acho importante. Lembra de uma moça, eu estava até lendo sobre isso, suicídio hoje, aquela moça que colocou no YouTube que ela casou com ela mesma, que o noivo largou, desistiu do casamento um dia antes, e ela fez o casamento, a festa, sozinha, casou com ela mesma e depois se suicidou. Nossa. Lembra disso? Eu não sei se você lembra, mas foi Não, um. não, eu lembro do É, casamento, eu lembro da história, porque ela disse que já tinha pago a festa, já tinha os convidados, que era uma coisa ali, mas eu não sabia que ela havia cometido suicídio. é, é. É. Então, isso é o que eu estou falando. Você entendeu? Uhum. A pessoa tem que trabalhar isso. Não pode. Olha, aqui uma pessoa colocou aqui, não sei se está lendo aí o que estão escrevendo, a Simone, eu vi isso. Então, uma judiação, uma moça nova, tal. Então, esse é o problema, né? Esse é o perigo, é você se isolar e não adianta tentar fazer esse tipo de coisa, né, Edu? Mostrar, porque aí ela foi criticada também, Uhum. muita gente criticou que ela fez isso para aparecer, não sei o quê, e ela depois se matou, se suicidou. Então é triste isso, né? Ver que uma pessoa dá pouca importância para ela mesma, né? Uhum. Porque eu acho que o que a gente tem que aprender é se valorizar, a ter consciência de si, a dar importância para você. Uhum. Porque as pessoas sempre vão falar, nem sempre coisas boas, né, Edu? Uhum. Vão vir críticas às vezes, né? Então, é importante isso. Acho que a gente tem que procurar ajuda sim. Eu acho, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que fiz terapia. E comecei a primeira depois que eu terminei o noivado. Que eu ia casar, tal, 5 anos de namoro e noivado. E eu Valéria, acho importantíssimo. Oi. as pessoas ignorantes, e quando eu falo de pessoas ignorantes, eu falo daquela pessoa que ignora o conhecimento ou a renovação do pensamento.
quando tem possibilidade. Então, as pessoas ignorantes ainda hoje, muitas vezes, elas tentam deprimir, subjugar a mulher, criando toda uma representação social negativa em relação à mulher. Ah lá, não dirige direito, ah lá, é histérica, ah lá, é escandalosa, ah lá, é mal comida, ah lá, é mal amada, e essas questões, né? Eu sei que você, e eu vou usar essa palavra, eu sei que você aprendeu e trabalha essas questões muito bem em você, né? Você tem uma... Às vezes eu fico brava, acabo com o outro, Sou boa nisso. Mas faz parte, tem que ficar mesmo. Como é lidar com isso e como é que você trabalha isso em você? Isso te machuca de alguma forma ou você aprendeu de fato a falar, olha, não me atinge mesmo, mas você vai ouvir? Como é que você lida com isso? Eu aprendi uma coisa na terapia que foi muito importante para mim. Quando a pessoa te agride é porque ela tá mal. Não tem por que uma pessoa te agredir se ela estiver bem. E se você está incomodando, é alguma coisa mal resolvida nela, não em você. Então, como eu fiz muito tempo terapia, acho que foi 5 anos com uma e 2 com duas com a outra, terapeuta, eu aprendi isso, Edu. Eu aprendi isso já, às vezes eu fico brava. Às vezes eu fico brava e devolvo. Às vezes eu nem ligo. Então eu acho que é isso, é você aprender a não pegar para você. Isso eu falava muito para as minhas alunas, olha, quando alguém quiser te colocar para baixo, tal, não pegue para você. É o outro que quer ver você mal. A gente tem que saber fazer essa leitura, porque senão você vai sofrer de bobeira, Edu. Vai sofrer de bobeira. Então, eu tive um namorado que ele falou isso. Mas você vai terminar comigo, você está com 38 anos, na tua idade vai ser difícil arrumar outro. Aí eu falei assim, mas eu prefiro ficar sozinha. Eu prefiro ficar sozinha do que com um homem como você. Eu não pego mais pra mim não, Edu. Eu tomei muito na cabeça. Não pego mais não. Olha, tem uma pessoa perguntando aqui. Fala. Suicídio é coragem ou covardia? Eu acho que precisa ter muita coragem. Eu acho que precisa ter... Eu não teria... eu acho que tem que ter coragem, porque olha... E quando não dá certo? E deixa ainda sequelas? Precisa ter coragem. Eu não sei se eu teria coragem de tirar minha vida. E covardia, por um lado, porque não quer enfrentar a vida. Tem os dois, Edu? Acho que tem os dois, né? Tem os dois lados da moeda, né? Mas é fugir dos problemas. Então tem os dois lados, acho. Aqui. Como a gente está tendo um bate-papo bem quando eu digo leve, assim, sem planejar nada e um diálogo, sabe? Eu fiquei pensando, né? Existe uma vontade de viver muito grande e a impossibilidade de realizar sonhos e desejos pode levar uma pessoa ao suicídio? Pode. Tanto que eu estava pesquisando e tem isso aqui, ó. Tem isso aqui. Quer ver? Ó, fiz uma pesquisa. Os homens são mais eficazes no suicídio do que as mulheres porque eles são mais impulsivos e agressivos. Então, eles usam armas, facas, enforcamento, sabe? Mulher é mais remédio, mulher já usa que dá a chance ainda de até resgatar e salvar a mulher, tá? Então, a mulher, ela tenta mais que o homem, mas o homem é mais eficaz. Então, o número maior é entre os homens do que as mulheres, por isso, porque eles são mais eficazes. E, quer ver, está sempre associado a comportamentos abusivos, autolesivo, sabe, de se autolesionar, nem sempre é sinônimo de comportamento suicida, mas pode estar associado à depressão, mas nem sempre, tá? A violência doméstica é responsável por 80% dos casos reportados, então a gente viu que agora com a pandemia, o isolamento, as mulheres estão sofrendo mais violência doméstica, e isso pode... Porque, sabe, uma das piores coisas que pode acontecer é quando o cara acaba com a tua autoestima, que chama violência psicológica.
porque você engordou, ninguém vai te querer, você é isso, você é... E aí pode levar a isso. Então, são vários os fatores que podem levar ao suicídio, mas tem muito a ver com isso sim, Edu, tem muito a ver com isso. Da mulher se sentir desvalorizada, da mulher não ver sentido na vida, não ver saída. Eu tive uma aluna que me confessou que apanhou 17 anos do marido, Edu. 17 anos ela apanhou do marido. Aí largou do marido, uma hora acho que cansou, e foi estudar. Foi ser independente. Ó que legal. Então, mas você sabe que você falando isso, eu conversei essa semana com um grupo de mulheres, mães, e nós dialogamos sobre algo que eu acho, não sei o que você pensa disso, Valéria, mas você sabe que existe um Estado muito negligente, né, politicamente, no sentido de, quando uma menina engravida na adolescência, muitas vezes se discute a questão da gravidez na adolescência, mas não se dá a possibilidade dessa menina manter o seu planejamento para o futuro. Então, normalmente essas meninas elas acabam se afastando da escola, porque a escola não tem uma estrutura para receber essa menina adolescente que é mãe. Certo. E, na nossa cultura, claro, né, é uma questão de amor, de afeto. Onde meu filho não é bem-vindo, eu também não sou. Então, como uma escola quer que uma adolescente mãe se mantenha na escola, se a escola não é o lugar para o filho dela? Entende o que eu estou dizendo? Ao mesmo tempo, né, essa adolescente, muitas vezes, ela deixa de ser a adolescente, porque a própria sociedade cobra dela que ela seja a mãe. E aí ela deixa de ter vida social, ela deixa de estudar. Quer dizer, não existe, né, por parte, vamos pensar assim, do governo, um programa de atendimento e assistência às mães adolescentes para que elas continuem sonhando e colocando em prática o seu sonho. Continue o seu estudo, a sua formação, que possa estar próxima do filho ao mesmo tempo se realizando como pessoa. Então, é uma dupla violência. Primeiro, discutir a gravidez, sendo que a escola não fala de sexualidade, de planejamento familiar, e depois não dar condições para que essa pessoa seja uma mãe, mas se construa como pessoa na sociedade. Exato. O adolescente precisa de muito apoio, né, Edu, de muita conversa, esclarecimento. Nos países de primeiro mundo tem curso de educação sexual desde os 7 anos. E adolescentes grávidas lá é dificílimo agora. E aqui com esse falso moralismo que não deixa ter uma orientação, acontece ainda muito isso, porque... E aí a adolescente fica perdida, porque não tem apoio em casa, não tem apoio na sociedade, não tem apoio na escola. Muitas vezes a figura, a personagem adolescente se desconstrói porque dá lugar à personagem da mãe. Né? E ela é cobrada como uma mulher adulta, como se ela fosse culpada por ter feito sexo e, em função do sexo, ter engravidado. E o castigo é a maternidade, agora você se vira. Né? O que é muito pesado emocionalmente para um ser humano. E às vezes a avó cuida da criança, né, Edu? A avó toma o lugar da... Eu conheço uma avó que o neto chama ela de mãe, não a mãe. Porque foi ela que criou. Tem. Hoje em dia está muito comum isso. Então é complicado, né? É complicado esses assuntos. Eu não sei se é uma escolha. Eu não sei se é uma escolha, se é uma ocorrência. Eu digo isso porque existem variantes. Né? O suicídio é uma questão de ordem pública. E um dos motivos pode ser, sim, a desigualdade social. Vários são motivos, vários. E que não permite a realização humana. Acho que é importante que a gente pense nessas questões. Sim. Valéria, a gente está chegando no tempo final. Voou. Eu queria que você falasse algo que Nossa, você não foi falou. rápido. Senão o Instagram derruba a gente. Que você fizesse suas considerações finais e dissesse algo que você ainda não disse. Eu acho que já deu para dar uma ideia, porque é um assunto tão grande como o suicídio, né? Não sei quem escreveu, acho que não é por covardia.
Tem gente que faz por medo da vida, assim, perde dinheiro. Lembra quando teve a queda da Bolsa? Lembra? Nos Estados Unidos, quanta gente não se matou, os motivos são muito vários, Edu. O ser humano não dá para ser simples. A gente tenta aqui fazer, porque não dá, né? Senão a gente ficaria aqui horas e horas. Mas o ser humano é muito vasto, é muito amplo, né? Então eu concordo, tem uns que não se matam porque não vê sentido na vida, outros porque perderam tudo, então tem medo de continuar na vida sem... Tem várias situações aí, né? O que eu queria dizer é o seguinte, eu queria dizer para a mulherada que a mulher tem que confiar mais nela, Edu. Eu acho que a mulher tem que começar a confiar mais nela. Não acho que a gente tem que brigar com os homens, entende? Os homens não são os nossos inimigos. Eu acho que nós temos que trabalhar juntos. Isso é uma conquista que aos poucos o homem e a mulher vão fazer juntos, não é? Eu acho que os dois têm muito a crescer, um tem muito que aprender com o outro. Mas a mulherada tem que aprender a confiar mais nela, acreditar mais nela e no potencial dela, na capacidade dela, né? Isso vai ajudar muito, não é isso? Valéria. Eu acho que... Oi. Pode falar. Acabou? Pode Acabou? falar, dá tempo ainda. Não, dá tempo ainda, pode falar. A gente tem alguns minutos. Então, eu acho que é isso, né, Edu? Eu acho que é isso. E eu quero agradecer você, dizer que eu tenho muita saudade do nosso tempo juntos, né, Edu? Que nós trabalhamos juntos. E muita saudade, eu vi alguns alunos aí aparecendo, muita saudade dos alunos. Não tenho saudade de trabalhar, não, dos alunos, Edu. Eu tenho saudade dessas conversas, porque eu acho que isso a gente aprende muito, um com a experiência do outro, é ou não é? Com certeza. Acho né? que o diálogo... Eu acho que o diálogo é o caminho para a construção. E um aprende com o problema do outro, com a fala do outro, com a experiência do outro. Eu aprendi muito com os meus alunos. Não é? Eu acho muito bacana essa troca. Não só, lógico, a gente dá aula, teoria e tal, mas essa troca é importante, Edu. Uma última pergunta. Pode falar. Você deseja mais Evas ou mais Liliths na sociedade? É o seguinte, eu acho que tem que ter um meio caminho, sabe, Edu? Porque também essa mulherada que quer massacrar os homens também não é legal. Eu acho que tem que ter um meio caminho. A gente tem que achar uma outra figura que traga esse equilíbrio, essa troca que seria muito mais positiva. Um aceitar o outro. Eu acho que é isso. E um tentar colaborar com... Eu fico feliz quando o outro cresce, o outro tem que ficar feliz quando eu cresço. Entende? Você falando isso me veio à cabeça. Eu acho que o caminho é o sentido de ser semelhante, apesar das nossas singularidades, e a partir dessa semelhança, construir algo por meio do diálogo. Isso, um ajudar o outro, porque o homem tem coisas que podem me ajudar mais e eu vice-versa. É troca, Edu, troca, isso traz crescimento para os dois. Reloginho tá girando, a gente vai cair. Então, Valéria, se cair, ó, beijo no seu coração. Beijo. Sinta essa abraçada. Muito obrigado. Obrigada a você e beijo para os meus alunos, para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau.